Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de consolação. O nosso Deus nos ajuda todos os dias nesse mundo cruel e pecaminoso. Será que reconhecemos? Porque às vezes nós mencionamos isso, mas em casos bem específicos, casos que nós achamos complicados e que somente Deus poderia fazer. Mas eu creio que um dia nós ficaremos surpresos com a quantidade de livramentos que nós tivemos que nem imaginávamos. Todos os dias. Tem coisas nas nossas vidas que durante o dia a gente fala, hoje foi um dia tranquilo, não aconteceu nada. Nem precisamos falar aquela frase, foi por Deus. Mas de fato, foi por Deus. Porque muitas e muitas coisas que nós não conseguimos nem imaginar, Deus está no controle, está vendo, e as coisas estão caminhando de acordo com o propósito dele. O título da mensagem hoje é Ajudador é o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador. Ele nos auxilia em várias situações. Vamos ler os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, para darmos início. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já vimos que Corinto era a capital da Acaia. Aí você fala, quem é essa Acaia? O que é isso? A Acaia era uma província do Império Romano. Lembra que Roma dominou muitas partes e ali ela escolhia alguns lugares. Isso província é algo político, uma divisão política, e ela dividia algumas partes e tinha a província. E tinha o procônsul, que era aquele que dominava, governava a província. Então, Corinto era a capital dessa província, era a capital da Acaia, que ficava bem no sul da Grécia. Agora, onde ficava exatamente? Hoje, se nós procurarmos no mapa, podemos ir no Google, e principalmente no Google Earth, dá para descer lá dentro de Corinto, na cidade nova. Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer uma viagem, dei um passeio lá pela cidade, e ela está localizada num lugar chamado Istmo. Istmo é um pequeno estreito de terra cercado por dois lados de grandes pedaços de terra, ou seja, seria mais ou menos como você imaginando uma ruela de terra. Tá? De um lado tem uma parte e a outra um grande pedaço de terra, e no meio tem só uma estrada. Vamos supor, esse istmo seria algo que nem no caso de Corinto, 6 quilômetros apenas de terra. Para atravessar seria muito fácil para atravessar do outro lado. E Corinto ficava bem perto desse istmo, aliás, fica perto desse istmo, que na época de Paulo, os barcos chegavam ali e conseguiam atravessar facilmente para o outro lado, por ser perto. Mas sabe o que fizeram hoje? E já fizeram isso com outros canais, em outras regiões, mas eles abriram um canal. E eu tive a oportunidade de entrar lá com aquele homenzinho do Google Earth, e dei uma olhada no canal, tem várias pontes passando por cima do istmo, e eles fizeram um canal onde passam alguns barcos, algo bem estreito. Então dá para a gente ver como que foi dividido, que é para ligar uma parte à outra. Então para ficar fácil para os navios, eles cortaram a terra e fizeram pontes para os carros continuarem passando por cima. E Corinto está ali, bem nesse local, perto desse istmo, que ligava essas duas partes da Grécia. Agora, por causa desse istmo, muitos navios vinham ali, porque senão teria que dar volta no continente. Então, ao invés de dar volta para o continente, eles chegavam naquele lugar para ficar mais fácil. Isso, é claro, ajudou com que a cidade se tornasse um grande centro comercial, por causa dos navios. Automaticamente se tornou uma cidade de grande importância cultural também e religiosa. Então, esse é o fundo aí da cidade que nós estamos estudando. Diversos templos foram dedicados aos vários deuses da época, incluindo o templo de Afrodite, onde os adoradores da deusa praticavam prostituição. Então dá para ter uma ideia de como era a cidade, onde eles tinham templos para adorar falsos deuses, e os adoradores dessa deusa praticavam prostituição no templo. Em Atos capítulo 18, nós encontramos um relato do início do trabalho em Corinto, quando Paulo resolveu ir para Corinto, trabalhar naquela cidade e pregar o evangelho. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi para Atenas, ele foi, aliás, de Atenas para Corinto, e ficou lá por 18 meses, fazendo o trabalho missionário.
Ele morava e trabalhava com um casal que é bem conhecido no Novo Testamento, Áquila e Priscila, que às vezes o nome é invertido, Priscila e Áquila, porque a mulher realmente parece ser, que era muito atuante no ministério do apóstolo Paulo. E esses dois, eles tinham algo em comum com o apóstolo Paulo, eles eram fabricantes de tendas. Então, eles trabalhavam juntos literalmente, né? Tanto na fabricação de tendas quanto na questão de pregar o evangelho. Vemos em Atos 17 que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo então se entregou exclusivamente, totalmente ao trabalho de evangelização. Então, porque aí os outros chegaram para cooperar, poderiam fazer outras coisas, então ele podia se dedicar mais à evangelização. Após ele receber muita oposição, porque mesmo que ele estava pregando o evangelho e anunciando as boas novas, os judeus não gostaram. Ele recebeu muita oposição. Essa história de pessoas que falam coisas boas e pregam coisas boas, receberem oposição, nós podemos ver que é bem antiga. Se as pessoas estão pregando a verdade, anunciando a verdade, falando aquilo que é certo, nem sempre são aceitos. E no caso de Paulo, não foi aceito nem pelos da sua própria nação. Os judeus mesmo que fizeram muita oposição contra o que ele pregava. Então o que Paulo fez? Ele fez aquilo que Jesus orientou os seus discípulos. Você vai pregar o evangelho em algum lugar. Não querem ouvir? Sacode a poeira dos seus pés e vai para outro lugar. Se você não quer ouvir, você não vai dar aquilo que eles não querem, não vai dar pérolas aos porcos. Então ele sacudiu a poeira e foi dar mais atenção aos gentios. Ou seja, no caso ali, aos gregos, ao invés de dar atenção aos judeus. E o resultado desse ministério, muitas pessoas, inclusive um homem chamado Crispo, que era líder da sinagoga, creram e foram batizadas. Deus mandou então que Paulo ficasse naquela cidade e ele continuou o seu trabalho lá durante 1 ano e 6 meses. Não podemos então deixar de mencionar o fato de que Paulo, ele ensinava, quando ele chegava nas cidades, nas suas viagens missionárias, ele ia para as sinagogas. Ele já aproveitava o local onde tinha pessoas reunidas, ia lá, pregava a palavra de Deus e evangelizava. Então, e ele fazia isso aos sábados, porque as pessoas, os judeus, eles estavam lá aos sábados. Então, o fato de Paulo ensinar nas sinagogas aos sábados não é uma evidência da importância de guardar o sábado em nossos dias. Porque alguns usam, está vendo o apóstolo Paulo aqui? Isso aqui é a prova do Novo Testamento, aonde que o apóstolo Paulo ensinava. Quando ele chegava numa cidade, qual que era o local que ele ia pregar a palavra de Deus? Nas sinagogas, no livro de Atos nós vemos, esse era o método do apóstolo Paulo, ir para as sinagogas. Então alguns estão vendo, isso é Novo Testamento, ele fazia isso aos sábados. O ponto não é o ensinamento aos sábados, mas sim o motivo pelo qual ele ensinava aos sábados. Ele não ensinava aos sábados porque ele achava que tinha que ser aos sábados. Esse não era o motivo. Ele procurava o lugar onde tinha pessoas interessadas em coisas espirituais. E para isso era necessário ir aonde elas estivessem. Quer seja num sábado ou em um rio, no caso em Filipos, Atos 16 fala isso, ou todos os dias numa praça em Atenas. Olha o que diz Atos 17. Fala assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, se fosse seguir esse raciocínio de que porque ele ensinava no sábado, hoje devemos que fazer no sábado, teríamos que incluir também todos os dias. Porque ele aproveitava as oportunidades que tinha, no caso, sinagoga tinha gente reunida, eles abriam para ele, porque ele era um judeu, um fariseu, alguém muito estudado, eles queriam ouvir o que ele tinha para falar. E também, nas praças, ele aproveitava todas as oportunidades que tinha, porque lá tinha pessoas. Nem Paulo, nem outros cristãos primitivos ensinavam a necessidade de guardar o sábado. Não temos nenhum lugar ensinando, tem que ser no sábado. Aqui é uma prática que ele fazia para aproveitar a oportunidade, mas não é um ensinamento doutrinário. Então, hoje nós não podemos acrescentar tal exigência à doutrina de Cristo. Porque esse é o problema. É dizer que para ser salvo, para realmente que aceita Cristo como Salvador, colocar na doutrina de Cristo que tem que guardar o sábado. Se não guarda o sábado, não pode ser batizado porque não está obedecendo.
E isso é acrescentar uma exigência à doutrina de Cristo. E não tem nenhum momento no Novo Testamento que tenha essa exigência. Nenhum deles ensinaram isso. Não faz parte da doutrina de Cristo. Essa era uma exigência para a nação de Israel. Nação de Israel, sim, tinha que guardar o sábado. Nunca foi uma exigência para a igreja. Então, porque misturam as coisas, acham que Israel, nação de Israel e igreja é a mesma coisa. Então, como Israel tinha que guardar o sábado, acho que a igreja também tem que guardar o sábado. Mas são coisas completamente diferentes. A nação é uma nação, igreja, ela é formada por várias nações. Israel é uma nação específica e que futuramente, nós vimos em Apocalipse, que Deus vai tratar com Israel especificamente. Muito bem. Então, isso aqui é só um parênteses aqui para a gente aproveitar a oportunidade, já que estamos falando do método do apóstolo Paulo de ensino.